Estou recebendo o Hudson Freitas, auxiliar de educação física, o doutor Marciano Andrade, que é advogado, e continua comigo aqui a doutora Carla Silene, que é a nossa convidada, é advogada criminalista. Eu prometi e eu trouxe o Hudson aqui. Hudson, boa noite. Boa noite, Laudívio, e a todos. Doutora Marciano, boa noite. Boa noite, Laudívio. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Meu irmão, nós estamos sempre à disposição, sempre buscando a verdade. E eu disse aqui, Hudson, no início do programa, que na sua vinda semana passada, que eu fiz questão de perguntar a você e aos seus advogados, ao doutor Fabiano e ao doutor Marciano. O Hudson quer realmente mostrar o rosto? Ele quer ser identificado, porque se ele não quiser, nós temos aqui uma posição no estúdio onde ele não será mostrado. E aí o Hudson respondeu: não, eu quero me mostrar, sim. Eu quero ser identificado, sim. E hoje ele está aqui novamente mostrando o seu rosto, mostrando a sua postura. Hudson, aquilo que você disse semana passada continua valendo. Você é inocente. Ainda mais agora que a Polícia Civil encerrou o inquérito e disse não há nenhuma comprovação de crime cometido pelo Hudson. Como é que você está se sentindo nesse momento? Uma sensação de alívio, né? E de concretização de tudo aquilo que eu falei. Foi verdade. A gente sabe muito bem que a gente vive numa sociedade hoje que as acusações elas vêm de forma prévia, igual havia falado no programa semana passada, e que precisaria deixar as coisas acontecerem naturalmente nas mãos da polícia, que fez um trabalho que merece aplausos, né? E acreditando, confiando em Deus, deixando tudo nas mãos de Deus, acreditando nos meus advogados, doutor Marciano e doutor Fabiano. Deixar meus agradecimentos também aos pais e alunos que fizeram manifestações e se mobilizaram ao meu favor. E dizer que isso aí é fruto de muito trabalho, né? Doutor Marciano, o senhor como advogado, como é que viu todo esse episódio? Laudívio, desde o começo, quando a gente esteve aqui, quando eu soube da notícia, sabendo quem é a pessoa, foi de espanto pra gente a repercussão que teve uma pessoa que a gente tem certeza que é inocente. E a gente vê isso acontecer na família dele. Eu particularmente vi isso de perto, inclusive ele me pediu que fosse lá e conversasse com a família. É difícil você ver uma mãe chorar por um filho que ela viu crescer e sabe da índole do filho, e teve aquele momento dela de desabafo comigo em falar assim: é o único que estudou na família. Isso eu tô trazendo à tona hoje porque eu não falei disso antes, porque doeu, sabe? Você vê que a família ficou muito abalada, muito, Laudívio. E assim, o Hudson nem se fala, mas por incrível que pareça, ele conseguiu acalentar a família. Ele teve o equilíbrio necessário para isso. Na hora que precisou, porque era não a tinha certeza da inocência. Justamente. Não é? Mas e o medo da acusação de um inocente? Laudívio, era que... desculpa interromper, doutor Marciano, uma informação aqui exclusiva que eu queria dar. O doutor falando em relação à minha mãe, teve uma noite só que eu dormi em casa. E nessa noite minha mãe pediu para que ela dormisse comigo. Minha mãe acordou de madrugada, desesperada, em crise de pânico, chorando bastante, perguntando por que isso estava acontecendo com a gente. E naquele momento, eu esqueci que eu estava sendo acusado e dei um ombro amigo para a mulher da minha vida. Nossa, arrepiei. Emocionante ouvir isso. Doutora Carla vai continuar comigo, mas deixa eu movimentar o nosso companheiro Rafael Ramos, que está conosco aqui no estúdio também, jornalista, daqueles que gostam de apurar, de investigar, de buscar a resposta, é jovem, tem um futuro inteiro pela frente
e é um dos grandes nomes que nós temos aqui na nossa redação e que atua muito também na área policial. Rafael, que bom estar te recebendo aqui. É nosso companheiro do Jornal Super, do Jornal Tempo. Que bom te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Laudívio. Eu que agradeço o espaço. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Super, ao Hudson, aos advogados que o acompanham. Eu acompanhei muito de perto essa sua história, Hudson, e confesso que chegou a me emocionar com a sua participação aqui no programa. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco de como foram esses dias. Desde que você soube da denúncia, com quem você estava? Como foram esses dias? Qual foi a sua reação quando você soube que estava sendo acusado de abuso contra crianças que você cuidava? Como é que foram esses dias até então? Olha, boa noite. Foram dias bem difíceis, cara. Foram inúmeras noites sem dormir, pensando de uma certa forma, será que eu vou ser acusado igual vários outros jovens que a gente vê nesse país injustamente? Será que eu vou ter chance de defesa? E graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado que me tiraram desse fundo do poço. Porque realmente eu estava me sentindo, eu achava que aquilo ali era o fim. Em momento algum, doutor Marciano e doutor Fabiano, além de estar me defendendo, eles me deixaram sozinhos. Além de advogados e pais dos nossos alunos, são grandes amigos que eu quero levar pro resto da minha vida. E dizer que em momento algum eu fiquei sozinho, cara. E isso que me fortaleceu. A todo tempo eu estava acompanhado ou de algum familiar ou de algum amigo. E essas pessoas, quando eu estava perto delas, pelo menos por cerca de segundos eu conseguia esquecer aquilo. Foi o doutor Marciano quem contou pra você que você não seria indiciado? Como é que foi esse momento? Você estava onde? Conta pra gente também. A gente quer ouvir de você essa construção desse momento que foi de alívio, acredito eu, quando você soube dessa notícia. Foi uma bola de vento, né, que saiu de dentro da minha barriga e um peso nas costas que não deveria ser meu carregado. Eu estava em casa quando eu recebi a notícia, mas de imediato eu já teria que ir para o escritório do Dr. Fabiano, porque a gente tinha combinado de se encontrar cedo. E nesse caminho dentro do Uber, a gente ouviu pela rádio essa informação. Aí de imediato liguei para o Dr. Marciano, ele ainda estava lá participando da coletiva, e ele me disse: ô Hudson, deu tudo certo, graças a Deus, você não tem participação nenhuma, como já esperávamos. O que você pensou na hora? O que veio à sua cabeça no momento daquela ligação? Cara, foi 3 segundos, foram segundos de silêncio, cara. Passou um filme pela minha cabeça de tudo isso que eu vivi em 13 dias que pareceu ser 2 anos. Tinha vezes que eu ficava com os doutores e a gente conversava no final do dia, eu perguntava coisas pra eles que parecia que tinha sido ontem e na verdade tinha sido no mesmo dia de manhã. Então aí você já vê que a situação foi bem tensa, foi complicada. Olha, deixa eu fazer um negócio aqui. São 7h37. Eu quero ouvir a doutora Carla Silene, com larga experiência na área criminal. E vou devolver, após a fala da doutora Carla, para o Rafael, porque eu quero assistir a entrevista que o Rafael começou a fazer e vai terminar com o Hudson, porque são perguntas que as pessoas gostariam de fazer. E o Rafael está entrando na história do Hudson. Rafael não está com perguntas superficiais. Ele, como não é o apresentador do programa, eu vou dizer para você, Rafa, conduza a entrevista, porque eu vou assistir ao seu trabalho aqui. E a doutora Carla, ela vai fazer as considerações dela e você vai tocar essa entrevista. Rafa. Eu gostaria aqui, Laudívio, até de fazer um pouco o contraponto, né? Agora nesse momento, porque que bom que isso foi esclarecido. Esse caso, ele tem uma peculiaridade de ter deixado claro que não só não foi o Hudson, pela coletiva das delegadas ficou claro que e que bom que as crianças não sofreram o abuso.
E aí muita gente também pode estar se perguntando, poxa, mas e agora, né? É claro, o Hudson tem ainda que ponderar com os advogados dele, que conduziram muito bem essa etapa, como vai ser esse futuro, quais medidas eventualmente podem e se serão tomadas. Mas a gente também tem que sempre lembrar a dificuldade que ocorre nesse tipo de caso. Em especial para se produzir uma prova. Então, mais uma vez, o que a gente vem dizendo sempre, a importância de se investir na investigação. Uma investigação bem feita, ela serve tanto para se indicar uma autoria quando o fato acontece, ou para isso que a gente hoje presencia. Porque na área do direito é aquela ideia de que se tem uma dúvida nesse momento, o promotor deveria denunciar. Se pairasse a dúvida nesse momento, era dever do promotor oferecer a denúncia. E o nosso colega aqui hoje, o Hudson, ele só não será submetido a um processo porque, dada uma investigação bem conduzida, em que atuaram profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área médica, e o trabalho das delegadas e da equipe de investigação, é que se chegou a dizer, aqui não houve o fato e não tem, portanto, autoria também. É claro que isso ainda vai ser submetido a um promotor de justiça, mas não tem porquê isso se transformar numa denúncia se não tem a materialidade e nem a autoria, como ficou muito claro na conclusão da investigação. Então é só destacar a importância de que nós tenhamos uma polícia investigativa bem estruturada, com profissionais capacitados, qualificados e com instrumentos para realizar esse trabalho. Em relação aos pais, eu quero crer que hoje eles vivem um momento de alívio por tudo que se passou e por todo esse contexto também. E em relação ao Hudson, esse caso dele, embora, né, a tristeza, como ele bem colocou em relação aos familiares, Hudson, mas saiba que para nós foi muito importante ver a sua coragem. Esse é um fato que a gente não pode deixar passar batido, de chegar até a imprensa e falar. Isso inaugura, com certeza, talvez uma nova postura dentro da área do direito. E também em relação a agora estar aqui, ainda de forma serena, falando. Eu não desde a terça-feira passada, perdão, da quinta-feira passada e agora, eu não vi em nenhum momento da sua fala revolta, incitação a qualquer violência ou qualquer outro ato que estivesse fora do direito. Então eu queria te parabenizar por isso, porque numa situação dessa poucas pessoas conseguiriam manter o equilíbrio que você está tendo. Muito obrigado, doutor. O Rafael Ramos, você vai conduzir a entrevista a partir de agora. Eu vou só assistir. Obrigado, Laudívio. Hudson, eu queria que você falasse um pouco desse equilíbrio que a doutora citou agora. De onde vem esse equilíbrio que você tem para lidar com essa situação? Porque você esteve em momentos de tensão prolongados, né? Uma incerteza do que iria acontecer. De onde vem essa tranquilidade para agir, para falar, para responder essas acusações graves que você respondeu? Cara, primeiramente, se você crê em Deus e você conversa com Ele todas as noites, Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar da forma como deve ser feita. E quando você tem a consciência tranquila, por mais que você sofra acusações, hostilizações, alfinetadas, é difícil. Não vou dizer pra você que é fácil, não. Mas como eu me distanciei um pouco desse meio, eu desativei todas as minhas redes sociais, eu procurei não ficar vendo televisão, a todo momento acompanhado de pessoas que me conhecem desde pequeno.
Isso foram fatores fundamentais que fizeram com que eu me mantesse equilibrado, mesmo que às vezes dá vontade de dar um surto, né? Mas graças a Deus aí consciência tranquila, cara. E eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes da Super, qual era a sua relação com essas crianças, com seus alunos? Qual é o Hudson professor? Como é o Hudson professor? Cara, relação professor-aluno. A gente sabe muito bem que toda criança, principalmente, ela gosta da aula de educação física, que é um momento que ela participa da aula, que ela consegue se extravasar, porque até então criança ficar dentro de um espaço fechado é muito difícil. E na educação física ela consegue extravasar, né? E é muito difícil você chegar perto. Você pode chegar a isso aí, fazer essa pesquisa, chegar para uma criança e perguntar qual é o professor que ela mais gosta. Dificilmente ela vai falar que é o de matemática. Então cara, a relação era professor-aluno. Então eu ajudava o professor Tomé na introdução da aula, ele me direcionava do que eu deveria fazer, e eu estava ali só para dar o suporte para ele. E teve alguma... Você conhecia a mãe desses alunos? As mães deles, os pais? Você tinha contato com eles? Eles sabiam quem era você? Quem é você, na verdade? Com certeza eles sabem quem eu sou, porque a maioria das pessoas do colégio, eu tô lá tem aproximadamente quase 5 anos, a maioria das pessoas do colégio me conhece. Agora, eu lembrar dos pais é muito difícil. Eu só vou lembrar se aparecer na minha frente, por exemplo. Aí eu lembro. Agora, dizer que eu tinha contato, eu também não tinha, não. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual sentimento você leva em relação aos pais que te denunciaram. Se você visse esses pais agora, o que você diria pra eles? Olha, não existe sentimento, né? Eu diria que não tenho mágoa, rancor nenhum, porque se eles falaram isso, eles têm um motivo que a gente não sabe pelo qual eles falaram, mas eles falaram. Dizer que antes da gente fazer qualquer acusação, escândalo, ou colocar o nome de uma pessoa sobre um boletim de ocorrência, a gente tem que ter consciência que isso gera consequências, né? E que antes de acusar qualquer pessoa, você precisa ter provas concretas. Porque a partir do momento que você acusa uma pessoa sem provas, além de você não achar o culpado, você está acusando uma pessoa inocente, você pode estragar a vida dela. Você pensa em tomar alguma medida em relação a essas pessoas, ao colégio? O que você pensa daqui pra frente? Cara, no momento eu não tô pensando nada disso não. Isso aí a gente vai sentar depois, conversar, eu e meus advogados, junto à minha família. No momento a única coisa que eu quero é retomar minha vida normal, como sempre foi. O Colégio Magno te convidou para voltar, você já tomou uma decisão, se vai voltar? O que você pensa sobre isso também? Ontem eu recebi o convite, né, por parte da direção, só que eu ainda não decidi se vou aceitar ou não. Preciso passar por um processo de psicológico, né, porque tá um pouco abalado. O que você acha que vai ser importante para que você decida voltar ou não? Olha, cara, foi importante. Eu quero colocar na balança tudo que já fizeram por mim, inclusive em relação aos pais, né? E foram essenciais aí nessa luta. Eu só cheguei aqui hoje graças a eles, inclusive Dr. Marciano e Fabiano Lopes. Eu queria só que você deixasse um recado, Hudson, para as outras pessoas que não conheciam o Hudson e que conheceram o Hudson dessa forma torta, vamos dizer assim. Muitas pessoas te julgaram, te apontaram como um abusador de crianças, te ofenderam, usaram suas redes sociais para te agredir. Para essas pessoas que não conheceram você e que agora conhecem, o que você diria para elas? Não fazer um julgamento prévio, né? A gente precisa ter provas antes de acusar alguém, provas concretas. E eu gostaria de deixar um recado para você que é jovem de 22 anos, assim como eu, criado em favela e com grandes sonhos de alcançar um objetivo. Não desista não, mesmo que isso venha à tona na sua vida uma situação como esta. É isso. Olha, meus amigos, são 7h54. Eu preciso encerrar o programa.
Agradecendo o Hudson Freitas pela confiança que teve no trabalho da equipe da Sempre Editora, do Jornal Super, do Jornal Tempo, do nosso site de notícias e aqui da Rádio Super. Agradecer ao doutor Marciano, que junto com o doutor Fabiano, os dois tiveram peito, coragem, disposição e destemor em defender alguém que estava sendo, naquele momento, enxovalhado por parte da sociedade. E não mediram esforços e aqui vieram e garantiram que confiavam, que tinham uma certeza da inocência. Agradecer a doutora Carla Silene, que tanto contribui com este programa, com suas colocações, muitas vezes fazendo o contraponto daquilo que eu penso, daquilo que eu expresso neste microfone. Hoje eu volto feliz, Laudívio. Hoje eu tenho certeza que todos os seus ouvintes entenderam a importância da presunção de inocência. Muito obrigada, Hudson. Obrigado, doutor. Doutor Marciano, obrigado pela confiança. Obrigado de coração. Laudívio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e conseguir levar à sociedade uma informação tão importante que é o cumprimento da justiça perante a sociedade para ver que a pessoa é quem é, não quem julgaram ser. Ô Hudson, eu quero fazer um comentário final, dizer que eu passei a te admirar, porque você é muito mais homem do que muitos homens que gritam que são homens. Muito obrigado. Você é muito melhor do que eles. Muito obrigado. Meu amigo Rafael Ramos, parabéns pela condução da entrevista. Não tinha dúvida alguma que você seria capaz de fazer e fazer muito melhor do que nós que estamos há tantos anos aqui nesse microfone. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e desejo sorte, sucesso ao Hudson, que ele consiga se recuperar, que a sua família e os seus amigos tenham certeza da pessoa que você é e que bom que, apesar de maneira torta, conhecemos alguém capaz de enfrentar com honestidade, seriedade e cuidado, sem ofender aqueles que o ofenderam. Parabéns pra você, Hudson. Muito obrigado, Rafael. Ô Hudson, Deus te proteja. Como é que chama a mamãe? Indira. Chegue em casa e dê um beijo na dona Indira, dê um abraço apertado e diga que foram um abraço e um beijo que a equipe aqui da Super mandou pra ela. Muito obrigado, Laudívio.